pessoal, e aí, como é que vocês estão hoje? Sábado, eu sei que tem muita gente aí, ó, que tá em casa de bobeira, tem muita gente que não trabalha sábado, são os bem-aventurados, né? Mas para nós que continuam aí, ó, na batalha, estamos aqui em mais um dia de lição aí da palavra para começar bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês sabem que eu não escolho o tema, eu vou seguindo o pão diário. Por enquanto é o que eu tenho usado como base, até encontrar ali uma outra fonte aí, ou então até mesmo se vocês quiserem me mandar, como já tenho dito. Mas, enfim, o tema de hoje é a aventura do advento. Eu nunca tinha ouvido falar no advento, eu vou ser sincera, nunca. Não vou dizer minha idade, mas ao longo de todos esses anos, né, nascida e criada nesse ambiente, eu nunca tinha ouvido falar. Então eu procurei saber primeiramente o que que era isso. Ali no início do texto vai meio que dizer o que que é, mas eu vi que na verdade, tudo começou na Igreja Católica e depois as outras igrejas adotaram, cristãs, né? A Reformada, a Protestante, Luterana e Protestante, a mesma coisa, Batista, enfim, elas adquiriram esse mesmo evento que eles se preparam 4 dias, 4 domingos antes do Natal, terminando na véspera de Natal, para agradecer o dia do nascimento de Jesus. E aí, a gente vai entrar diretamente na lição hoje, para a gente entender aí o que significa esse aventura do advento. Os cristãos acendem velas durante o período que no calendário da igreja ao redor do mundo se comemora o advento. Só aí eu já achei estranho, porque eu nunca acendi vela, né? A igreja, pelo menos assim, luterana, ela não tem costume de acender velas, né? A não ser que vocês tenham essa experiência. Se vocês tiverem esse se vocês partilharem desse evento, por favor, vocês falam aí, porque realmente eu não conhecia. A primeira vela simboliza a esperança. Em Cristo, o escolhido de Deus, perdão, a primeira vela simboliza a esperança. O profeta Isaías disse que todas as nações porão sua esperança ou confiança em Cristo, o escolhido de Deus. Nós pensamos no advento por meio da perspectiva de criaturas terrenas que não conhecem nada além da vida. Regozijamo-nos por Jesus ter vindo nos visitar neste lindo planeta que ele fez, especialmente para nós. E é importante, entretanto, lembrar que Jesus veio de um lugar melhor. Ele pertence, antes de tudo, no céu, ao céu, em um lugar muito mais bonito, mais do que jamais poderíamos imaginar. Toda vez que penso a respeito de Jesus vindo ao nosso mundo, também considero o fato de que ele precisou deixar o céu para chegar aqui. Para ele, a terra era um território hostil. Vir para cá era uma iniciativa arriscada e perigosa, assim como a gente vai ler em Mateus 12:14. No entretanto, ele veio. Nosso Deus, justo e compassivo, se fez vulnerável à justiça humana. O Criador do universo vestiu a roupagem da carne e veio experimentar em primeira mão como a vinda aqui realmente era. Jesus experimentou a morte por todos. Então vou aproveitar e a gente vai lendo já esses textos que tem aqui no estudo. Primeiramente, o texto inicial é o versículo de Mateus 12, de 11 a 21. Então, abrem comigo, por favor, Mateus 12, de 11 a 21, que diz assim: E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Aí que está o perigo, que aqui, como diz aqui, que todos os perigos que Jesus estava
se arriscando a passar por nós, né? Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e, acompanha, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compaz. Porém sobre ele o meu espírito e anunciará os gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana, isso aqui está em Isaías. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Porque aqui Isaías está dizendo tudo que Jesus tem que se acalmar de não fazer. Entende? Não contenderá, não vai brigar, não vai. Porque se ele ficasse toda vez assim, se expondo, imagina, já estava fazendo todo aquele, né, auê, assim, porque os fariseus não esperavam. Quem eram os fariseus? Para quem não sabe, os fariseus, eles eram aqueles religiosos da época, né? Eles eram líderes religiosos da igreja e eles estavam na lei de Moisés, eles usavam essa lei muito rigorosamente. E aí Jesus estava realmente querendo quebrar vários tipos de pensamentos que eles tinham como o sábado, que eles guardavam o sábado, era algo assim sagrado e eles não faziam nada no sábado. Então assim, se tivesse alguém passando por necessidade, algum perigo, alguma coisa, não podia se ajudar, não podia fazer nada por essa pessoa, porque era sábado. Então Jesus queria quebrar isso. Os fariseus ficaram loucos, porque para eles Jesus estava passando por cima da religião deles. Então assim, já estavam começando a orquestrar, a pensar em como matar Jesus. Isso eram os líderes religiosos. Para ver até que ponto a gente chega, né? Então, assim, aí depois vem essa parte. Jesus experimentou a morte por todos. O que foi isso? A gente vai abrir em Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ou seja, ele veio experimentar a morte humana. A gente passar por tudo isso, se fez menor do que um anjo, ou seja, nós somos assim, né? Só por amor a nós. Para que pudéssemos experimentar a sua bondade, que está em 1 Pedro 2:3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, se você não tem essa experiência do amor e a bondade de Deus, gente, é maravilhoso. Eu, assim, continuo recomendando você ver a cabana quando se trata do amor e a bondade de Deus, para que você tenha um pouquinho mais de chegue um pouco mais perto de entender o que é isso. Porque na cabana, nesse filme, eles mostram perfeitamente muitas situações que a gente tinha colocado, que a gente acha que Deus não está ali. E a gente acaba vendo Deus mais como um inimigo do que qualquer outra coisa, né? Então é super válido vocês verem. Um dia eu vou ter todo o prazer de vir aqui fazer um estudo sobre esse filme, porque eu acho maravilhoso. Quem quiser me dar de presente o livro A Cabana, tá aí o pedido. Ele deixou o esplendor do céu para nos levar à glória. Hebreus 2:10. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. 2 Pedro. Desculpa, 2 Pedro. Hebreus 2:10. Então, gente, assim, eu queria me focar um pouquinho nessa situação, nesse último versículo, né?
que Jesus largou? Que céu é esse que Jesus largou? Será que o céu existe? Como ele é? O que que Jesus teve que deixar? Será que foi tanta coisa assim? Porque tem muita gente que adora viver aqui na Terra, né? Que tem lugares aqui que é um paraíso. Então, até que ponto Jesus abandonou tanta coisa ou não? Então vamos lá, de acordo com a Bíblia, gente, existem três tipos de céu. Existe o céu que vai até a nossa atmosfera, que é o primeiro céu. Existe o segundo céu, que é onde fica o universo, o espaço, as estrelas, as galáxias. E existe o céu espiritual, que é onde Deus habita, tá bom? Então, assim, não é um céu físico como o nosso, outra situação. E aí, eu pesquisei aqui o que a Bíblia fala sobre o céu. E encontrei assim uma coisa fantástica, porque lá vai ser minha próxima casa, então assim já tô querendo saber como é que é. Olha, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente, eu espero, o Salvador, o Senhor Jesus, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu glorificado. Filipenses 3, 20, 21. Então, ou seja, esse corpo aqui, ele vai mudar. A gente vai ver logo daqui a pouquinho mudar como. O que significa isso? E aqui tem outro versículo que fala um pouco mais específico sobre o céu. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro. Gente, alguém aqui já viu uma rua de ouro? Por favor, se alguém já viu uma rua de ouro, me manda, porque eu quero ver. Porque eu acho que a gente nem tem noção do que significa uma rua de ouro puro. Como vidro transparente, ou seja, é tipo um porcelanato líquido de ouro, entendeu? Para quem aqui entende de um pouco disso, sabe como é que é, um porcelanato líquido assim, maravilhoso. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Ou seja, isso aí explica um pouco aquilo que a gente já leu a respeito de Pedro, né? Quando Deus fala em ti edificarei a minha igreja, porque Jesus é a própria igreja, né? Ele edifica a gente para poder passar isso para frente. Então lá já não haverá mais um templo para gente, porque o próprio templo é Deus, Jesus, Espírito Santo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Só a presença de Deus já deixa tudo iluminado. E o cordeiro é a sua candeia. Cordeiro, gente, toda vez que fala de cordeiro na Bíblia, é o próprio Jesus Cristo, tá? Para quem não sabe. As nações andarão em si, não, as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, no livro da vida de Jesus. Jesus que está escrevendo esse livro. Por isso que quando a gente ora, a gente tem que orar em nome de Jesus. Jesus, ele está a par de tudo. Apocalipse 21. Do 21 ao 27, vocês encontram esse versículo. Então, ali a gente já entendeu um pouquinho do que Jesus abandonou para vir para cá. Imagina no tempo que ele veio.
que não tinha nenhuma tecnologia, não tinha nada assim muito. A rua era asfalto, ele andou num burro, num jumento. Então, assim, olha o que, que ele abriu mão para poder estar aqui. E ele ainda completa dizendo: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. João 14:2. Ou seja, casarão, né? Uma coisa assim incrível, cabe todo mundo, basta a gente querer estar com Jesus. Então, assim, gente, o que que preciso? As perguntas assim acho que a maioria faz quando se trata do céu é: o que que é preciso para ir para o céu? O que você acha que é preciso? Gente, para ir para o céu, a gente precisa da salvação. E para a gente ter salvação, para a gente ser salvo, a gente precisa estar em Jesus. Então, o primeiro ponto é a gente aceitar esse Jesus. Por isso que eu achei estranha essa questão do advento, porque de que adianta você criar um calendário, né, na humanidade, porque Jesus ele mudou a humanidade, né? Ele realmente é antes e depois de Cristo. Então as pessoas elas podem dizer o que for, mas o calendário é esse. Então assim, é, tudo bem, existe isso. Os cristãos criaram o advento, enfim, mas o que realmente o que realmente é importante é você entender. Será que você está acendendo essa vela, mas você já aceitou Jesus como único, suficiente Salvador? Será que você já entendeu o que, que ele é? Quem ele foi? Quem ele continua sendo na sua vida? Será que você conseguiu entender o que ele deixou de ser? Toda a sua glória, o céu, toda essa majestade que a gente não tem. A Bíblia diz que a gente não tem capacidade de entender o que, que realmente é o céu. A gente nunca viu nada igual para a gente se assemelhar. Vai dizer, eu acho que aquele pedacinho ali é igual ao céu. Eu tô achando que Fernando de Noronha é um pouco perto de uma. Não é, gente. A gente não tem noção. Então, é isso. Para você chegar ao céu, você primeiramente precisa estar em Jesus Cristo. E isso verdadeiramente, porque até aquele ladrão, no último momento dele, na cruz ao lado de Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Filho do Deus vivo e ele se arrependeu de todo o coração. E Jesus falou que ainda naquele dia ele estaria no paraíso com ele. Ou seja, a gente quando morre, nós que estamos em Cristo, a gente não passa por nenhuma outra coisa, a gente vai direto para o céu, a gente vai para o paraíso. Eu até acho que quem morre em Jesus, né, na terra, não vai participar da segunda vinda de Jesus. Eu acho que a segunda vinda de Jesus vai ser para quem não morreu nele. Não sei, isso aí já é uma outra questão. Quem puder me ajudar nessa aí, que eu também não sei, ainda não estudei sobre isso, porque Apocalipse é muito forte. Quem puder me ajudar nesse ponto aí, eu agradeço. Como será o seu corpo? Como que será o nosso corpo quando a gente for para o céu? Bom, a gente acabou de ler que o nosso corpo vai de humilhado, que esse aqui é um corpo humilhado, é um corpo que está com pecado, a gente acaba fazendo muita besteira com o nosso corpo, a gente esquece que é um templo sagrado e a gente tem gente que bebe, tem gente que fuma, enfim, entre outras coisas, né? Então, assim, esse corpo vai ter que ser esmagado, né? Acabou ele. E depois a gente vai ter um corpo glorificado. E Jesus mostrou um pouco disso, né? Porque quando ele volta, ele ressuscita e volta, ele já voltou totalmente diferente. Ao ponto que quem já tinha visto ele como Jesus, que olha para ele de novo, não reconhece ele, não consegue reconhecer ele. Então, assim, a gente muda totalmente. A gente tem um outro semblante, um outro tipo de corpo. Além do mais, a gente vai ter alguns, eu vou dizer poderes, porque eu não sei dizer de outro jeito, mas a gente vai ter algumas coisas que a gente, na nossa forma de hoje, é impossível de ser feito.
por exemplo, se teletransportar, mas isso no céu, tá? Não é na terra. Jesus fez isso aqui na terra para mostrar um pouquinho do que nós vamos poder fazer no céu. Mas Jesus ele estava conversando do lado de fora e de repente ele aparece dentro do aposento da sala lá, onde tinha paredes, e ele atravessou a parede, atravessou tudo e entrou ali. Ele estava em espírito? Não, ele não estava em espírito, ele estava em carne e osso ainda. Só que era um corpo glorificado, era um corpo já exaltado. Então ele teve capacidade de fazer isso. O que que significa? Que no céu a gente não vai ter barreiras. Entende? A gente vai poder passar por onde a gente quiser passar, nosso corpo não vai mais ter preocupação com portas. Por isso que diz que nos céus as portas estarão sempre abertas, não vai ter mais noite. Porque quem fecha a porta é porque a noite cai, a gente fecha a porta com medo, né? E lá não vai existir isso. E a gente não vai ter limite, nosso corpo não vai ter limite. E Jesus ele ainda come e bebe com os discípulos, mesmo estando com aquele corpo. E ele precisava comer? Ele não precisava mais comer, ele não precisava beber, não precisava fazer nada, ele só fez companhia. Mas isso significa o quê? Nosso corpo ele será capaz de fazer essas coisas, mas sem a necessidade. A gente não vai ter mais fome, a gente não vai ter mais sede. Então, assim, eu não sei, né? Eu não faço ideia, mas fazendo uma fantasia, se no céu tiver comida, tiver algum momento de comemoração, a gente pode participar, a gente vai comer. Porque eu acho que vai ter, né? Porque senão Jesus não tinha feito a ceia ali com os discípulos. Eu acho que isso faz parte de uma comunhão. Mas a gente não vai ter mais necessidade de comer. Outra pergunta que a gente faz muito é quais serão, se a gente vai ter sentimentos ou não, ou se a gente vai reconhecer aqueles que a gente amava aqui na Terra, se eles forem para o céu também, se a gente vai reconhecer. Gente, sentimento a gente vai ter, só que todos os sentimentos que nós vamos ter são sentimentos é, de felicidade, são sentimentos de tudo aquilo que vai ser tipo um êxtase sem fim, entendeu? A gente vai estar vivendo uma plenitude. Então, sabe aquele sentimento que a pessoa fala assim, cara, eu tô muito plena agora. É isso. Só que não chega nem perto, né? A gente vai estar, o sentimento que a gente vai vivenciar vai ser esse sentimento de que a gente tá, né, enfim, completo. E se a gente vai ou não reconhecer? Eu acho que a gente vai reconhecer sim quem vivenciou aqui na Terra com a gente toda a trajetória, só que eu acho que vai ser um reconhecimento diferente. Eu acho que você não vai lembrar, assim, por exemplo, do seu pai e vai falar assim, pai, é você e tal. Eu acho que a gente vai sentir que aquela pessoa foi alguma coisa assim muito sobreposto, né? A gente vai sentir a felicidade em ver aquela pessoa, mas a gente não vai ter certeza 100% de quem foi aquela pessoa. Porque senão a gente teria que se lembrar do nosso passado. Aí eu não sei até que ponto a gente vai saber se aquela pessoa era um parente ou não. Mas eu acho que a gente vai ter condições, sim, de sentir que aquela pessoa fez parte da nossa vida e, e, e de uma coisa muito importante. Porque eu fico pensando assim, poxa, Davi foi neto de Ruth, né? Aí eu fico imaginando, pô, será que Davi não ia ficar feliz em conhecer a história de como é que foi que ele conseguiu chegar lá, quem é a descendência dele, ou então Abraão de ver Isaac no céu. Então eu não sei até que ponto a gente não vai saber quem é ou não. Mas acho que se a gente souber, a gente não vai sentir tristeza por quem não está. A gente vai ficar feliz, reconhecer aquele que está e pronto, acabou. É, funções. Agora eu quero falar sobre as funções no céu. A Bíblia diz, gente, que no céu também vai ter a parte do. É, como eu vou dizer assim? A justiça daquilo que você foi, né? Então, assim, ela é bem clara quando ela diz que
a gente vai ser retribuído por tudo aquilo que a gente fez enquanto a gente estava aqui. E que uns serão muito grandes no céu e outros não. Mas por quê? Já está determinado? Não, não está determinado. Isso vai depender daquilo que você fizer aqui. E a Bíblia chama isso de galardão. Galardão nada mais do que é uma recompensa, um salário do que você fez. Por isso que eu digo para vocês que certas coisas, gente, é um trabalho sim. E é uma retribuição. Porque olha que lindo isso, né? Jesus, ele tinha tudo. Ele mora num local cheio de aposentos, um lugar que a rua é de porcelanato líquido de ouro puro, onde as portas é uma pérolazinha, você. Então assim, ele vivia num mundo totalmente glorificado, lindo, mas ele se entregou a viver aqui, onde tem dor, sofrimento, onde ele sabia o que ele ia ter que passar, mas ele fez isso para nos dar a chance de sairmos do tempo da lei, que era um tempo onde não existia sim e não. Deus continua sendo assim, mas a gente hoje tem uma segunda chance, uma chance de viver na graça, graças a Jesus. E é por isso que ele é o dono do livro da vida, e é por isso que a gente tem como objetivo correr atrás, porque tudo que a gente fizer aqui vai refletir lá. Às vezes, quando eu consigo levar uma pessoa até Jesus, até Deus, e essa pessoa é depois trabalhada pelo Espírito Santo, e ela aceita Jesus, é uma brincadeira que eu faço, mas eu falo para ele mesmo: Jesus, anota aí, anota que é mais um pedacinho de terra para mim aí em cima. Brincando, né? Claro, mas é isso. A nossa conquista, ela tem que ser aqui para vivermos lá. Mas assim, mesmo que fulano tenha um padrão super alto, super elevado no céu e você não vai se importar com isso no céu, porque lá não vai ter inveja, lá não vai ter ciúmes. Você vai entender que você teve o merecido, entendeu? Você vai saber que você teve o merecido, porque vai ser tudo muito bem explicado. E você vai ficar feliz com o que você tiver lá. Só de você estar lá, você já tem que estar feliz. Então, assim, pode ser até numa barraca. Mas não se contente com uma barraca. Queira, né? Vamos correr atrás aí para poder ter bastante galardão no céu. E, Jéssica, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ter uma vida assim, para ser uma dessas pessoas assim no céu, com a recompensa de salário alto? É você levar o evangelho para toda criatura. Jesus deixou bem claro: vai, ide pregar o evangelho. E segundo, é você ter amor no coração, você gostar de ajudar, você ser solícito com as pessoas, é você fazer obras, você. Olha que lindo esse trabalho que os palhaços fazem nos hospitais. Será que todos eles ali são cristãos? Nem sei. Às vezes nem são. Mas só que a felicidade deles em levar a felicidade é algo tão maior que eles se solidarizam a sair da sua zona de conforto para passar um tempo todo no hospital com pessoas sofrendo para levar a felicidade. Então, isso é um grande exemplo daquilo que a gente pode fazer para transformar um pouquinho do mundo melhor e a felicidade de Jesus e aquilo que está esperando a gente no céu. E para finalizar, eu tenho aqui ó, um, um, dois versículos para a gente finalizar esse estudo. É um alerta para a gente. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Gente, a árvore da vida. A árvore que a Eva, bonita da Eva, foi lá e comeu, gente. E depois teve todo aquele sofrimento que Adão comeu também. Deu todo o problema. Então, assim, a árvore da vida tá lá. E se a gente quer saber o que a gente vai poder fazer, uma das coisas é esse: o vencedor terá o direito de comer da árvore da vida, que é no paraíso de Deus. Viu? A gente vai comer.
Apocalipse 2:7. É mesmo, aqui diz que a gente vai comer. Mas eu acho que essa árvore da vida é mais a eternidade também, né? O direito à imortalidade. Nós seremos imortais. De- é, Gente, para finalizar agora mesmo, eu queria dizer para vocês assim: vamos amar esse Jesus, vamos buscar tirar as doutrinas e esse peso todo, coisas que nos prendem, e vamos quebrar as leis de sábado para poder ajudar as pessoas. Vamos ser pessoas assim ilimitadas quando se trata de Jesus. E eu vou trazer esse versículo aqui. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus e nem o Filho, ou seja, nem Jesus, serão somente o Pai sabe o dia e a hora que tudo vai acontecer, que o juízo final vai acontecer, e aí daí para frente, isso está em Mateus 24:36. Daí para frente acabou mesmo, a gente não vai ter mais chance. Então, gente, pega com todas as forças essa chance. Se vocês quiserem saber mais sobre Jesus, sobre céu, todos esses assuntos, a gente tem muita coisa para falar. Eu que não tenho tempo para falar num vídeo só, mas estou aberta para dicas, estou aberta para materiais. Vamos trabalhar aí comigo. E segue a gente nas redes sociais, que tá tudo descrito aí no vídeo. E que vocês possam estar gostando de estar aqui comigo todos os dias. Praticamente às 9 horas da manhã o vídeo vai sair. E a gente possa juntos caminhar para a glória. Quero ver todo mundo aqui desse canal no céu comigo lá. Tá bom, gente? Um ótimo sábado para vocês. Obrigada por tudo e até mais.